Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço a Deus pelos novos inscritos. Desejo a todos que sejam bem-vindos a fazer parte dessa família em graça. Eu quero também agradecer de antemão por aqueles ainda que não se inscreveram no canal, que só fazem assistirem os conteúdos do canal, mas eu peço por gentileza que se inscreva no canal, compartilhe as mensagens desse canal e deixe seu like e deixe seus comentários, claro, com certeza respeitando cada comentário que é feito. E eu quero agradecer ao Pai dos Espíritos por tudo, por ter aberto essa oportunidade para eu trazer a verdade do Evangelho que estava oculta há muito tempo. Então, eu quero trazer uma pequena reflexão nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, dependendo do horário que você vai assistir, que tem como tema: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Esse é o tema da mensagem. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus? É uma interrogação. Pronto. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus? É uma interrogação o tema da mensagem. É uma pergunta. Ou seja, é uma pergunta o tema da mensagem. E o texto principal se encontra aqui no livro do profeta Amós. No livro do profeta Amós, no capítulo de número 4 e o versículo de número 12. Vamos ler e depois a gente vai procurar entender o que o profeta Amós estava falando aqui. Para quem foi, em que tempo foi, por quê? Porque o sistema religioso evangélico, eles pegam esse texto aqui e trazem para os dias de hoje, descontextualizando o texto. Essa palavra aqui de Amós, entendeu? No tempo do profeta Amós, antes da cruz, isso aqui não estava falando para os nossos dias. Aqui não é uma passagem temporal e atemporal, não. Esse texto aqui está falando de um texto, entendeu? Dentro de um contexto que era temporal para aqueles dias, no tempo do profeta Amós, e não para os nossos dias. Mas eu vendo um líder religioso que se diz saber tudo, só que não, entendeu? Ele lendo essa mensagem aqui, esse texto, trazendo para os dias de hoje, se referindo à volta do Filho do Homem, à volta de Yahshua para os dias de hoje. Não, doutor. A vinda do Filho do Homem aconteceu no ano 70. Foi uma mudança de aliança, uma mudança pactual. Foi o fim de uma era, o fim do velho Aion, o fim da antiga dispensação, da lei de Moisés, para o estabelecimento do pacto da graça, onde também aconteceu o estabelecimento do reino que é espiritual, onde também aconteceu a ressurreição, o arrebatamento daqueles que já haviam morrido ali, desde Abel até o ano 70, ou seja, o arrebatamento foi num corpo espiritual transformado. Isso tudo aconteceu no ano 70. Então veja, o texto principal se encontra aqui em Amós, capítulo 4, versículo de número 12, que diz assim, ó: portanto, assim te farei, ó Israel. Era Deus, era Yahweh, usando a boca do profeta Amós, que o juízo viria contra
aquela nação, a nação de Israel. E nesse período aqui, o julgamento, o juízo, a justiça de Deus veio sobre as 10 tribos de Israel. Não eram as 12, e sim as 10 tribos. Por quê? Porque tinha tido uma divisão. Ou seja, 2 tribos ficaram com o reino sul, representado por Judá. E as 10 tribos representavam as tribos ali do reino norte, Israel. Entendeu? Então, veja, aqui está falando do juízo que viria sobre as 10 tribos do reino norte. Então, veja, Amós capítulo 4, versículo 12. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isto te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, com Iau. Então, observe, meu irmão, que essa profecia aqui, onde Deus estava usando o profeta Amós, não era para os nossos dias, não estava se referindo à volta do Filho do Homem, à volta de Yahshua, que aconteceu no ano 70. Aqui estava falando de um juízo que veio sobre Israel, sobre a nação de Israel, que estava dividida, entendeu? 2 tribos representavam o reino sul, Judá, representado pela maior tribo de Judá, que era a tribo de Judá, reino sul. E o reino norte era representado por 10 tribos, onde a maior tribo, a tribo de Benjamim, representava as 10 tribos do reino norte, Israel. Então, isso aqui já aconteceu, meu irmão. E eu vi um líder religioso de renome aí, que eu não quero falar o nome, tá, entendeu? Por ética, entendeu? Ele pegando essa passagem aqui e aplicando, trazendo para os dias de hoje. Olha, Israel, igreja, prepara-te para o encontro com o Senhor. Primeiro ponto, que não está nada aqui falando conosco hoje, com a igreja do século 21. Não estava falando com a igreja. Por quê? Porque nesse período aqui, a igreja do Deus vivo ainda não tinha sido estabelecida, ainda não tinha sido fundada. A igreja foi fundada e alicerçada na cruz, na morte de Cristo na cruz. Isso aqui é muito antes da cruz. É no tempo do profeta Amós. Aqui não estava falando com a igreja como o sistema religioso ensina. Aqui estava falando para Israel, o reino norte, das 10 tribos, meu irmão. Como é bom nós sabermos disso para a gente não ser mais enganado. Então esse encontro aqui, quando Deus está usando a boca do profeta Amós, portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Não estava falando da igreja, estava falando com Israel, o povo judeu do reino norte, minha gente. E as pessoas, por não saberem disso, entendeu? Eles aceitam, eles absorvem esse tipo de entendimento, pegando um texto desse aqui e trazendo para os nossos dias, descontextualizando o texto. Não tem nada a ver isso aí, meus irmãos. Meus irmãos, não faz sentido isso aqui. Isso aqui não estava falando, se referindo para os dias de hoje, para a volta do Messias, que ele já veio. A vinda do Filho do Homem já aconteceu no ano 70. Não tem nada a ver, meu irmão. Não tem nada a ver. Que ensinamento distorcido é esse? Sempre eles fazem esses ensinamentos distorcidos. O sistema religioso diz, prepara-te, ó Israel. Entendeu? Prepara-te para te encontrar com o Senhor teu Deus. Ou seja, prepara-te, igreja. Não. Aqui não estava falando da igreja. Estava falando ali no tempo do profeta Amós, com relação às 10 tribos. Não era nem as 12 tribos. Não era nem as 12. Era as 10 tribos. Porque as 10 tribos representavam o reino norte, Israel. Entendeu? Então, o contexto desse texto aqui era Deus falando do julgamento das 10 tribos. Digo com conhecimento de causa. Deus estava convocando eles em seu tribunal.
Tribunal fala de julgamento, fala de juízo, fala de justiça. Entendeu? Esse encontro de Deus aqui seria o juízo contra aquela nação ali das 10 tribos. Não era nem as 12 tribos, era as 10 tribos que representavam o reino norte. Entendeu? Então, observe, meu irmão, mas antes desse juízo acontecer, Deus havia falado, entendeu? Por várias vezes para aquela nação, para Israel, ali o reino norte. Veja em Amós capítulo 5, em Amós capítulo de número 5, nós vamos ver isso aqui. No versículo 4 diz assim, ó. Veja, vamos ler o versículo primeiro. Amós 5, versículo 1. Ouve esta palavra, que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Veja que não está falando da igreja do Brasil, ó brasileiros, ó casa do Brasil, ó casa da Alemanha, do Japão, da Argentina, ó casa de Israel. Era para Israel, meus irmãos. Aí ele diz aqui, ó, no versículo de número 4, porque assim diz o Senhor, a casa de Israel, novamente, não está dizendo para a igreja do século XXI, não está dizendo para o Brasil, para a China, para a França, não está dizendo nada disso, doutor. Veja o versículo 4, porque assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei, mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Bérseba, porque Gilgal certamente será levada ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Veja que era um alerta para Israel, as 10 tribos que representavam o reino norte. É muito claro isso aqui, meu irmão. Contra fatos não há argumento aqui. Isso aqui não tem nada a ver conosco, hoje do século XXI. Aí o versículo 14, ó, para ganhar tempo, depois você dê uma conferida, lendo o capítulo 4 todinho, lendo o capítulo 5, e você vai entender. Olha, versículo 14, buscai o bem e não o mal. Veja, buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, ou seja, Iau dos exércitos, estará convosco, como dizeis, odiai o mal e amai o bem, estabelecerei na porta o juízo. Veja, o juízo. Talvez o Senhor, Deus dos exércitos, Iau dos exércitos, né, tenha piedade do remanescente de José. Então, veja, meu irmão, que isso aqui não estava falando para nossos dias. Não tem nada a ver. Era um alerta. Era Deus falando através de Amós, alertando aquele povo ali das 10 tribos que representava o reino norte. Não tem nada a ver com a igreja do século XXI, meus irmãos. Esse encontro aqui, o juízo, o tribunal de Deus que iria ser feito, iria ser realizado, e nada poderia ser evitado, o juízo de Deus que veio ali sobre aquela nação. Entendeu? Então, Deus estava orientando pela boca do profeta para que ele se voltasse ao Senhor. Entendeu? Então, eles iriam passar pelo juízo, mas se eles buscassem o Senhor, se eles obedecessem ao Senhor, se eles se voltassem ao Deus, ao Criador, ao Deus de Israel, então eles não iriam passar pelo juízo, mas se eles não obedecessem, eles iriam passar pelo juízo. E como de fato passaram. Então veja que Iau disse antes do juízo acontecer naquele tempo, veja o que ele diz em Amós capítulo 4, versículo 8. Amós capítulo 4, versículo 8 diz assim, ó, e andaram errantes 2 ou 3 cidades. Olha,
Olha, e andarão errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, diz Iau, diz o Senhor. Mesmo vindo uma seca, faltando água, mas mesmo assim eles iam de cidade em cidade, mas mesmo assim eles continuavam as práticas dos erros. E essa seca que veio foi a mando de Deus. Foi Deus que mandou para tentar corrigi-los, para que eles caíssem em si. Então, a falta da chuva, entendeu? Provocava sede. Uma grande seca veio sobre Israel, Reino Norte. Isso fazia que o povo ali caminhasse, andasse 2 ou 3 cidades à procura de água. Veja, e andarão errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Ou seja, não obedeceram ao Senhor. Mesmo faltando água, a seca que foi grande, a mando de Deus, entendeu? Para ver se eles se consertavam e voltavam ao Deus de Israel, mas mesmo assim, eles continuavam praticando o que estava errado. Aquilo que estava errado diante de Deus. Versículo 9. Feri-vos com queimadura e com ferrugem, a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, comeu a locusta, contudo, não vos converteste a mim, disse o Senhor. Olha, a locusta aqui é o gafanhoto. E o que aconteceu aqui? Veja que no versículo 9, no versículo de número 9, Deus manda outro flagelo, entendeu? A ira de Deus sobre aquele povo para ver se eles se convertiam ao Senhor, entendeu? Então aquele flagelo ali no versículo 9 aqui, atingiu todo o território de Israel, Reino Norte, entendeu? Um vento abrasador, primeiro, um vento abrasador trouxe o cretamento. O que é um cretamento? O cretamento era uma doença causada por bactérias que dava nas plantas, entendeu? As plantas ficavam queimadas, a lavoura ficava queimada, ficava amarelada. E isso foi um vento que Deus mandou, vindo do deserto, para que chamasse eles a atenção. Um vento abrasador, vindo do deserto, produziu, meu irmão, o crestamento das plantas, tornando-se as plantas amareladas, e isso trouxe destruição total da plantação, da lavoura. Tudo isso Deus mandou, enviou, antes de vir o juízo mesmo, para que eles se arrependessem e eles se voltassem ao eterno, entendeu? Porque coisa pior viria, e veio, meu irmão, e veio para Samaria, entendeu? Então, segundo veja, o que sobrou das plantações, olha, no versículo 9, o que sobrou das plantações, veja, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, o que sobrou comeu a locusta, ou seja, o gafanhoto. Então, o que sobrou ali, o que dava para ser colhido, o que dava ali para colher, entendeu? O gafanhoto veio e comia. Então, eles ficavam em crise, veio a fome, bateu a seca, bateu a sede, entendeu? Então, tudo isso veio antes de acontecer o juízo ali para aquela nação, ali o Reino Norte, no tempo do profeta Amós, entendeu? Então, como se diz, as plantações do que restou, do que restava, que dava para colher, o gafanhoto, o devorador, entendeu? Ele veio trazidos pelo vento abrasador do deserto e destruía o que sobrava para se colher. Então, isto veio da parte de Deus. Deus enviou isso aqui, entendeu? Para corrigi-los. Porém, eles não se converteram. Continuaram as mesmas práticas, desobedecendo ao Eterno, ao Deus de Israel. Entendeu? Veja o versículo 10. Eu estou no capítulo 4, o versículo 10. Olha,
Enviei a peste contra vós, a maneira do Egito, do mesmo jeito do Egito. Deus estava dizendo pela boca do profeta Amós, olha, enviei a peste contra vós, olha, a maneira do Egito, os ossos jovens matei a espada, e os ossos cavalos deixei levar presos, e o mau cheiro dos ossos arraiais, fiz subir as vossas narinas, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Veja, meu irmão, tudo isso aconteceu, veio antes, como alerta para aquele povo, entendeu? Alertando aquele povo para ver se o povo caía em si. Mas mesmo assim, aquele povo continuava as mesmas práticas, entendeu? Desagradando ao Deus de Israel. Então, observe, meu irmão, que isso aqui não era para nós de maneira nenhuma. Então veja, no versículo 10, eu vou ler novamente, enviei a peste contra vós, a maneira do Egito, ou seja, da mesma peste que Deus mandou lá contra o Egito no tempo de Moisés, Deus enviou também aqui para Israel, da Israel ali, das 10 tribos, o reino norte. Ó, enviei a peste contra vós, a maneira do Egito, os ossos jovens matei a espada, e os ossos cavalos deixei levar presos, e o mau cheiro dos ossos arraiais, né, fiz subir as vossas narinas. Aquelas pessoas que iam morrendo ali, sem ser enterrado, ali exalavam mau cheiro, causando doença contra aquele povo ali, entendeu? Aí continua, aí ele diz aqui, ó, fiz subir as vossas narinas, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor, subverti a alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós foste como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Versículo 12. Portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isto te farei? Prepara-te, ó Israel. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. O tribunal de Deus, o juízo de Deus. Ali não era o juízo ainda. Ali era só um alerta. Mas por eles não obedecerem, antes do juízo, Deus enviou tudo isso. Ó. Deus enviou peste. Primeiro, observe, primeiro foi a falta de água, a seca total em Israel. Depois, o sol, né? O sol abrasador que ali trouxe a seca, né? A sequidão para as lavouras. Depois, o cristamento e a ferrugem, entendeu? Sobre o cristamento ali, entendeu? Quer dizer, a ferrugem que veio sobre as plantações, as oliveiras, as videiras, porque Israel era um povo que vivia de plantações, das plantações da lavoura, e os dízimos eram tirados das plantações, eram sementes, nunca foi dinheiro, como dizem os pastores hoje, aqui do século XXI. Transformaram os dízimos, que eram plantações, entendeu? Sementes, entendeu? Em dinheiro, e isso eles vivem se beneficiando hoje às custas do povo de Deus. Então veja, depois o cristamento, que foi a ferrugem que deu na lavoura, entendeu? E também os gafanhotos, né? Os gafanhotos, uma peste, né? Esse cristamento aqui da ferrugem dava nas plantações, entendeu? Então, e por último, ainda teve também aquelas plantações que sobrava, que dava para colher, o gafanhoto vinha e comia tudo, o gafanhoto destruidor, entendeu? E por último veio o quê? Israel agora iria sofrer o ataque dos assírios. E isso aconteceu. Isso aí foi o juízo de Deus, o cerco que veio sobre Samaria. Muitos foram mortos, muitos foram levados, presos, entendeu? Porque eles desobedeceram. O castigo tinha o castigo antes. Aquelas advertências de Deus ali antes do juízo, do castigo, entendeu? Era para despertar o povo, entendeu? Para o arrependimento. Porém, o povo não se converteu. O povo continuou a desobedecer ao Deus de Israel, a Iau, entendeu? Então veja, Deus, ele fez de tudo
para salvar Israel. Deus fez de tudo, mesmo usando algumas práticas da parte de Deus que veio, como querendo corrigir Israel, a Israel o Reino Norte. Deus enviou a seca, a peste, o gafanhoto veio, o cristamento ali daquelas plantas que ficaram amareladas, tudo isso veio antes, a falta de água, tudo isso veio antes do juízo contra aquela nação. Mas mesmo assim eles não se converteram. Veja no versículo 12. Veja que Deus orientou, Deus falou, usando o profeta Amós. Veja no versículo 12. Portanto, assim te farei, ó Israel. E por isso, portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Era o juízo de Deus que vinha sobre o Reino Norte. Aqui não está falando, essa profecia não era para a igreja hoje. De forma alguma. Não existe mais nenhuma profecia para se cumprir dentro da Bíblia. O que pode acontecer conosco hoje é quando a gente desobedece, entendeu? Faz a coisa errada, é consequências para nossas vidas. O juízo de Deus, se eu posso dizer hoje para nós, essa palavra, o juízo de Deus, está na nossa consciência. Aquilo que eu faço de errado, eu vou colher. Porque aquilo que eu planto, eu vou colher. Entendeu? Então, isso é o juízo de Deus para nossas vidas agora. Não o juízo ali que aconteceu nessa nação aqui, nesse tempo do profeta Amós, e nem o juízo que aconteceu no ano 70, na segunda manifestação, na segunda vinda do Filho do Homem, que aconteceu usando a espada do general Tito como julgamento, como justiça e como juízo àquela nação, a nação das 12 tribos de Israel, que aconteceu no ano 70. Aqui foi antes do ano 70, foi no tempo do profeta Amós. Então, a mensagem de Amós não foi ouvida e o juízo aconteceu entre o ano 722 e o ano 721 antes de Cristo. Ou seja, Deus usou o rei Sargão II. O rei Sargão II, entendeu? Levou adiante o cerco contra Samaria. E levou ali mais de 27 mil habitantes foram levados como presos, como prisioneiros de Samaria para a Mesopotâmia. Isso aqui aconteceu porque eles não deram ouvidos. Então, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Ali estava falando para Israel das 12, ou seja, das 10 tribos. Porque nesse período aqui do profeta Amós, as 12 tribos haviam se dividido. 2 tribos representavam a tribo de Judá, que era Judá, a tribo de Judá e a tribo de Manassés. Essas 2 tribos eram representadas pelo Reino Sul, Judá, Jerusalém, e onde ficava o templo, lá em Jerusalém. E o Reino Norte era representado por 10 tribos, onde a tribo de Efraim era a maior tribo, representava o Reino Norte. Então esse cerco aconteceu, esse juízo aqui aconteceu, entendeu? Ali em Samaria, no Reino Norte. Uma parte da cidade foi incendiada pelos assírios. O resultado daquela geração ali foi fome, morte, cativeiro, peste e destruição. Porque eles desobedeceram, eles não deram ouvidos ao Senhor, eles não deram ouvido o alerta de Iau contra aquele reino, o Reino Norte, o reino das 10 tribos, representado pela tribo de Efraim. Então, no capítulo 4, no versículo 12 diz: portanto, assim te farei, ó Israel. Não está falando da igreja, meu irmão. Era Israel. A igreja não existia ainda. Isso aqui foi uma profecia, entendeu? Que aconteceu ali no tempo ali do profeta Amós, no Reino Norte. Então essa profecia foi temporal e isso aconteceu
entendeu? Um tempo depois, lá na frente, porque eles continuavam a desobedecer. Essa profecia aqui não é atemporal para nossos dias, foi temporal, entendeu? Então veja, portanto assim te farei, ó Israel, não é igreja, porque isto te farei, veja, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus, com Iau. Então, essa profecia aqui, ensinada, esse texto aqui, ensinado por alguns líderes religiosos, trazendo para nossos dias, dizendo que, ó, prepara-te, igreja, se referindo, prepara-te, Israel, se referindo à igreja do século XXI, é tudo balela, tudo ensinamento fora de contexto, texto fora de contexto. E texto fora de contexto vira pretexto para heresia. Isso é uma heresia que esses homens pregam, que esses homens ensinam, que esses homens aplicam dentro de suas congregações, desses redios de 4 paredes, onde eles se reúnem, entendeu? Eles se reúnem para enganar o povo. Eles usam a lei de Moisés para enganar o povo. Eu vou estar trazendo uma mensagem aí. Para a semana eu vou estar trazendo, eu já preparei a mensagem. E o tema da mensagem tem: usando a lei de Moisés para enganar as pessoas. É isso que eles fazem hoje. Antes, no tempo de Jesus, eles usavam também a lei de Moisés para enganar o povo. Hoje é do mesmo jeito. Eles usam a lei de Moisés para enganar o povo. Por quê? Porque o evangelho da graça, entendeu? Não dá, como é que se diz? Não dá possibilidade deles ganharem dinheiro em cima disso. Deles terem respaldo. O evangelho da graça não. Quem prega um evangelho da graça verdadeiro, puro e cristalino, entendeu? Não dá respaldo para ganhar dinheiro em cima. Por quê? Porque na graça, no evangelho, no pacto para o entendimento, não existe dízimo como dinheiro. E eles usam os dízimos lá da lei de Moisés para se beneficiarem. Então, para a semana, eu vou estar trazendo uma mensagem falando sobre isso. Usando a lei de Moisés para se beneficiarem. Amém? Então, é essa palavra que eu quero deixar aqui. Essa profecia de Amós aqui, capítulo 4, versículo 12, não estava falando para a igreja, mas sim ali para a Israel que era representado pelas 10 tribos, onde a tribo maior, a tribo de Efraim, representava o Reino Norte. Amém? Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Não se esqueça do like. Também eu peço que se inscreva no canal do irmão André Palhares, canal MDCG, amém? E do canal também do irmão Neilton Cardoso. Amanhã, às 10 horas, ele está fazendo live ao vivo. Lá, o nome do canal é Abençoados com Todas as Bênçãos, amém? Confira, tem muita coisa boa lá no canal do irmão, amém? Graça e paz, graça eterna, assim também como no canal do irmão André Palhares. Graça e paz, graça eterna. Até a próxima, se Deus assim o permitir. Amém? Graça e paz.